Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos nesse canal aí, você que tem assistido a nossas mensagens, nossos ensinamentos. Você que não é inscrito, escreve aí, divulga essa mensagem, aperte a opção todas também. E não esqueça de deixar o seu like. Hoje nós estamos com um tema aqui: o pecado foi tirado ou foi deixado? Se o pecado existe hoje, o pecado biblicamente, se ele existe, eu pergunto a você, Jesus tirou o que então na cruz? Porque uma coisa é o pecado biblicamente, outra coisa é a nossa moral hoje. O que nós precisamos entender, o que Jesus veio fazer, ele fez e fez bem feito. Pagou o preço, riscou a dívida e deu a liberdade às pessoas não para errar, mas sim para continuar vivendo uma vida livre daquela condições de pecador que havia ali naqueles 613 preceitos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus iria tirar o pecado ou iria deixar o pecado? Que tira o pecado do mundo. Será que Jesus hoje ele está tirando o pecado? Porque os sacerdotes, ele entrava de ano a ano no templo e oferecia o sacrifício que nunca poderia perdoar pecado. Jesus, a Bíblia diz que ele entrou uma vez para sempre. E com apenas uma oferta, ele aniquilou o pecado. O que? O pecado foi aniquilado, Simaé. Nós vamos ver na frente que o pecado foi aniquilado. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nossas transgressões, há 12.000 anos, você se inclui nessas transgressões? Ou você faz anacronismo e lê a Bíblia como se ela fosse um jornal hoje? Nossa, você está dizendo que a Bíblia é um jornal velho? Não. A notícia que chegou até nós hoje é de 12.000 anos atrás. Essa notícia é velha ou ela é nova? Então, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem foi sarado? Eles foram sarados ou foi nós que fomos sarados? Porque o que é que acusava o povo de Deus de transgressões? Como você conhecia que um cara era transgressor? Quando ele transgredia a lei de Moisés. Pegamos uma mulher no ato de adultério. E pela lei ela tinha que ser apedrejada. E hoje, existe uma lei que te apedreja hoje? Se você vive essa lei de Moisés, então ele está dizendo que pelas pisaduras de Cristo, eles foram sarados. E eu e você, Simã, nós, meus irmãos, nós já nascemos sarados desse pecado, biblicamente. Ainda que na mente, na nossa mentalidade que foi passado para nós, traz aquela velha aliança, traz toda a condenação de Adão, joga em cima de nós, e aí você precisa levantar as mãos para aceitar o sacrifício. Perdoar qual pecado? Aquele que foi pago, riscado a dívida, ou o seu próprio pecado? Porque se Jesus está perdoando o pecado hoje, ele é um sacerdote igual os outros que entrava de ano a ano. E o pior, os sacerdotes entravam de ano a ano no templo. Hoje, todo dia, Jesus está tirando pecado na igreja. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo,
Mas agora, na consumação do século, a pergunta que não quer calar: a consumação do século é agora ou estava sendo na época que Paulo escreveu essa carta lá? Mas agora, na consumação do século, meus irmãos, Paulo estava vivendo a consumação do século. Paulo estava vivendo os últimos dias. Paulo estava vivendo o século que iria passar e tudo iria se fazer novo. João também viveu. Filhinhos, esta é a última hora. As pessoas lêem esse versículo hoje e se transporta para 2000 anos atrás. Ou eles trazem a Bíblia para hoje. As duas coisas eles fazem. Vamos ler novamente. De outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, o século estava se consumindo ali, uma vez por toda, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A pergunta é essa: o pecado foi aniquilado ou o pecado está amortecido? Mas isso está na Bíblia, tá? Está escrito em Hebreus 9:26 que o pecado foi o quê? Aniquilado. Alguma coisa que é aniquilado, um país aniquilou o outro, derrotou. A palavra aniquilado é extinguir, deixar de existir. Se você for para o hebraico, é o mesmo significado. Se você for para a língua portuguesa, é o mesmo significado. Se você for para o grego também, a palavra é a mesma. E por que as pessoas, 90% do cristianismo, eles não têm isso como verdade? Eles não acreditam que o pecado foi aniquilado. E todo dia existe um pecador. Vem, pecador! Mas se o pecado foi aniquilado, como o pecador vai ir? Vai para onde? 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador, por nós ou por eles, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Simão, o que era pecado? Transgressão das leis. Todos aqueles que olhavam para a lei, olhavam para si mesmo, o que vinha nele, a imperfeição. Mas Deus, ele se fez, deu seu filho e se fez pecador. Ele não era. Ele levou sobre ele aquele peso daquela culpa para que a justiça de Deus viesse sobre aqueles que aceitassem o Evangelho. E hoje, Simar, se eu não aceitar o Evangelho, eu vou ser justo? Em Deus, em Cristo, foi feita essa justiça. Mas ali havia algo muito diferente de hoje. Se as pessoas não aceitassem a justiça que vinha de Cristo, eles estavam baseando na justiça da lei. E pela lei, ninguém seria justo diante de Deus. Hoje é diferente. Quando eu e você nascemos, o preço tinha sido pago, a justiça tinha sido aplicada, o juízo já tinha vindo lá no ano 70, e nós, quando nascemos, nós já nascemos da família de Deus, ainda que a nossa mente estava cauterizada com esse ensinamento que vem rolando e vai demorar e ser extinguido. Mas um dia ele vai se tornar aniquilado. Pelo menos na minha vida, daqueles que me ouvem e entendem, já é real isso. Colossenses 2,13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Então,
quando Paulo escrevendo aos Colossenses, quando eles estavam naquelas ordenanças, eles estavam longe de Deus, estavam mortos por causa dos seus pecados, cada transgressão da lei. Cristo veio e perdoou a metade da dívida, todos os delitos. E o que ele fez? O 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrária, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Como é que Cristo tirou hoje do meio de nós? Se Paulo está dizendo que ele tirou deles e cravou na cruz o escrito da dívida, perdoou a dívida e riscou, rasgou. Como é que alguém hoje é pecador e deve alguma coisa para Deus? O que nós devemos para Deus hoje, meus irmãos, é a gratidão, porque nós não estávamos lá, nós poderíamos ter nascido nessa época e ser tido como transgressor se nós fosse judeu. Então nós passaríamos por aquele processo, aí sim nós éramos pecadores. Agora, quando nós nascemos hoje, no século 21, onde a dívida já foi paga e já foi riscada, e o pecado foi aniquilado, aonde é que nós somos pecadores hoje? Não, meus irmãos, não podemos confundir o pecado biblicamente como a moral do homem hoje. Jesus tirou o pecado, ele não tirou a maldade. Se ele tirasse a maldade, o mundo estava mil maravilhas. Mas ele tirou o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado com apenas um sacrifício. Mas, irmão, o que nós vamos fazer hoje? O que você vai fazer, eu não sei, mas eu estou vivendo, reinando em vida em perfeita vitória, sem nenhuma acusação. Mas então eu posso fazer o que eu quiser, mas me convém? Eu só não mato porque tem uma lei que não pode matar? Que entendimento é esse? E o que preciso fazer para me ser salvo, Senhor? Salvo de quê? Eles foram salvos dos seus pecados e da lei de Moisés. E nós precisamos ser salvos de quê hoje? Nós precisamos ser salvos, e primeiramente eu tenho falado, desse sistema que diz que você é pecador. E a segunda salvação, metanoia. Tira essa culpa da sua mente e anda como um filho de Deus. Mas eu tenho que congregar em algum lugar? Aí é um problema seu. Congregar, irmão, você já está congregado em Deus. Agora, se você achar um lugar que fala essas verdades e você se reúne ali para aprender, para glorificar a Deus, aí você fica à vontade. Mas Deus é Espírito. E o que importa é que nós adoramos Ele o quê? Em Espírito e em verdade. Melhor noite para você. Paz eterna.